Olá, turma! Professor Lucas aqui mais uma vez com a nossa disciplina de Português Instrumental. A gente está no módulo 7 ainda e no vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão de unidade interna do parágrafo. E a gente vai entender os conceitos de coerência e coesão, que são fundamentais para a gente ter um parágrafo e, consequentemente, um texto bem escrito. A coesão está relacionada a como as frases estão amarradas, ou seja, como que essas frases, essas orações vão estar relacionadas dentro de um parágrafo, evitando repetição de palavras, o que torna a leitura mais fluida, torna a leitura mais gostosa, ou seja, simplifica a nossa forma de ler e facilita o entendimento do que foi lido por parte do leitor. Essa questão de coesão pode ser exemplificada através da utilização de alguns recursos em que a gente utiliza outras palavras para fazer referência a uma ideia inicial, a uma pessoa inicial ou a um numeral inicial, por exemplo. O primeiro recurso, a gente está utilizando palavras que qualificam pessoas ou coisas. Então, observem o exemplo. Pelé jogou muitos anos no time do Santos. O melhor jogador do mundo fez mais de 1000 gols. Eu poderia reutilizar aqui a palavra Pelé. Pelé jogou muitos anos no time do Santos. Pelé fez mais de 1000 gols. Mas uma forma de eu não repetir a palavra Pelé, para o texto não ficar repetitivo, é substituir ele por um adjetivo que todos reconheçam. Todos, né, já é divulgado amplamente, já é senso comum que o melhor jogador do mundo é Pelé. Então, quando eu falo do melhor jogador do mundo, eu estou falando de Pelé. Então, torna o meu texto mais gostoso de ser lido, mais fácil de ser compreendido. Segundo exemplo, a gente pode utilizar palavras sinônimas ou expressões sinônimas, ou seja, que trazem a mesma ideia. Vamos ao exemplo. O estádio de futebol da cidade será inaugurado no domingo. A arena tem capacidade para 30 mil pessoas. Então, você ainda está falando do estádio de futebol. Só que na segunda frase você chamou o estádio de arena, simplesmente para não repetir a palavra. Ficaria muito pior de ser lido e compreendido se a nossa frase fosse: o estádio de futebol da cidade será inaugurado no domingo. O estádio tem capacidade para 30 mil pessoas. Então você substitui por uma palavra sinônima. Terceiro exemplo, questão de numerais. Os alunos dessa sala são muito esforçados. Pelo menos 2/3 trabalham o dia todo. 2/3 a gente já sabe que está fazendo referência a alunos. Então, eu não preciso falar aqui pelo menos 2/3 dos alunos para repetir essa palavra, alunos. Já faz total alusão de que esses 2/3 de quê? Dos alunos, é deles que eu estou falando. Tá? Pronomes. Este é um dos melhores romances que já li. Seus personagens. Personagens de quem? Do romance. Eu estou falando do romance. Então eu não preciso falar os personagens do romance repetindo a palavra romance, tornando o texto pior de ser lido. Tá? Você pode substituir por pronomes de referência. Último exemplo, repetição do próprio nome. Rubem Braga é o maior cronista brasileiro. Braga reuniu no livro 200 Crônicas Escolhidas o melhor de sua produção. Então, repetiu o nome dele para enfatizar que foi ele. Mas você poderia substituir aqui também pelo pronome ele. A gente está falando de Rubem Braga. Tá? Então são formas de simplificar a leitura, evitar repetição. Com referência à coerência, é muito difícil a gente tratar coerência e coesão de forma separada.
Coerência está intimamente ligada à coesão e coesão está intimamente ligada à coerência. A gente pode falar aí que coerência está relacionada com a mensagem que a gente quer transmitir. Então, o objetivo é que as ideias tenham harmonia entre si, principalmente na forma em que elas são apresentadas no texto. A gente consegue essa harmonia através de uma apresentação ordenada de ideias. Ou seja, o que a gente falava lá no vídeo anterior de encadeamento lógico ou sequência lógica de ideias. E é importante que as ideias que eu esteja apresentando não contenham contradição. Se a gente está defendendo uma ideia e as ideias que eu estou apresentando são contraditórias, eu não estou sendo coerente nas ideias que eu estou apresentando. Exemplo. O desarmamento da população pode contribuir para diminuir a violência. Além disso, o desemprego tem aumentado substancialmente. Eu tenho duas frases com duas ideias que não têm nada a ver uma com a outra. Eu tenho duas ideias totalmente distintas e eu não tenho uma defendendo a ideia da outra. Então a gente não tem coerência nenhuma nessas duas afirmações. Eu estou primeiro falando de desarmamento e de diminuição da violência. E logo na sequência eu falo que o desemprego está aumentando. Mas está aumentando com base em quê? Como que eu vou trazer a ideia dessa primeira frase para a minha segunda frase? A gente não tem coerência neste exemplo. Tá? São duas frases soltas. Como que uma leva à outra? Qual que é o sentido de uma em relação à outra? A gente simplesmente escreveu duas frases que podem até ser verdade, mas a gente não tem definida uma relação de uma frase com a outra, tá bom? Então, as ideias da primeira frase não se conectam de forma simples com as ideias contidas na segunda frase. São ideias soltas. Não quer dizer que são mentiras, que são ideias falsas. Mas não faz sentido a gente escrever uma frase logo na sequência da outra. A gente não consegue ter coerência entre essas frases. Como que eu parto da ideia da primeira frase para chegar na ideia que está sendo apresentada na segunda? Então, vou trazer um exemplo para vocês de um texto bem escrito, coerente. Tá? No início dele, a gente tem o nosso tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo, que vai trazer a ideia principal deste parágrafo. 2 motivos fazem com que os jovens evitem a carreira de magistério. Beleza. As frases seguintes estão relacionadas com o nosso tópico frasal. Ele fala que tem 2 motivos. Então, o primeiro tópico seguinte fala do primeiro motivo, que é a falta de reconhecimento da sociedade para essa carreira. O segundo tópico fala do segundo motivo. O outro, não menos importante, é a baixíssima remuneração paga para os professores. Então, tudo isso que eu marquei de vermelho está relacionado com o nosso tópico frasal. E a gente ainda tem uma conclusão. Deste modo, jovens de talento e com aptidão para o magistério estão preferindo buscar outros tipos de trabalho. Olha, eu ainda fiz uma conclusão que está enfatizando o que eu estou afirmando no meu tópico frasal, que é não haver interesse pela carreira de magistério. Então, eu tenho aqui um parágrafo com 4 períodos diferentes. Os 4 períodos estão relacionados ao mesmo tópico frasal. Tá? Então, esse parágrafo é coerente. Este parágrafo é coeso, é um parágrafo bem escrito. Beleza, turma? Este é um resuminho de coerência e coesão, com breves exemplos que vocês devem considerar na hora da escrita. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai ver os tipos de parágrafo. Até lá!